Então, hoje, com a revolução digital, você pode, no home office, fazer uma empresa multinacional. Você pode começar um negócio que não pensa apenas na sua localidade, no seu bairro, mas pensa no mercado global, que é o que o israelense faz quando tem uma ideia de startup. Ele pensa no mercado global. É o que um chinês faz. 75% do PIB da China é exportação. Então, ele está pensando em produtos que ele vai vender para o mundo todo. É o que o indiano faz. E veja, o Brasil, que é grande e uma potência na linha desses aí, ele pensa local. Bem-vindos a mais um podcast do Tela, Negócios e Missões. É onde a gente se encontra para falar sobre cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. E o podcast do Tela é onde a gente obtém bastante conteúdo provocativo para fazer você pensar fora da caixa e se capacitar aí com uma cosmovisão bíblica calibrada para enfrentar aí o empreendedorismo para o qual Deus te chamou. E hoje a gente tem a parte 2 da conversa com Paulo Oliveira. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Olá para todos vocês. Mais uma vez um prazer estar aqui. O Paulo é um poço, né? Ou uma biblioteca inteira de conteúdo e na última vez que ele esteve aqui faltou bastante assunto, né? E certamente hoje a gente vai, talvez não esgotar, Paulo, mas vamos tentar fazer uma cobertura de alguns assuntos que a gente entende que são importantes aí para compartilhar com a nossa audiência. Mas deixa eu fazer a menção, né, o background do Paulo aí, já que a gente tem uma audiência rotativa, tem novas pessoas entrando, então seja muito bem-vindo você, né, aproveito para esta pausa ou esta introdução para te pedir, você que já nos acompanha, curta, compartilhe, comente, né, o famoso 3Cs, né, Paulo? Muito importante para o algoritmo entender que esse conteúdo é de qualidade, né, e envia para aquele amigo empreendedor. Sabe, Paulo, que eu tive um testemunho de um rapaz que está evangelizando empresários através do podcast. Ele manda o podcast para empresários, né, com um tema que é empreendedorismo e negócio, e de repente uma estratégia aí de Deus. Mas não vou me delongar mais, né, preciso fazer a introdução. Paulo Oliveira, presidente da Bolsa OTC, ex-vice-presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. Hoje é B3. B3. Presidente do Instituto Renovo, Instituto de Educação, muito importante, relevante aqui no nosso país, e também presidente do Tela. Paulo tem a unção da presidência, né, Paulo? Podemos dizer assim? Chegou um momento de presidência na vida aí. Amém, que bom. Bom, muito bem, então vamos no chapéu ou na cadeira de presidente do Tela. Vamos falar um pouquinho para a nossa audiência, né, que está chegando agora, aqueles que estão chegando no Tela agora, aqueles que estão sendo impactados aí, né, através das mídias sociais. O que é o Tela? O que é o acrônimo Tela? O que significa Tela? Muito bom. Eu acumulei algumas presidências, é engraçado que as últimas delas sempre estão brigando com o masculino e o feminino. Porque Tela, a gente chama o Tela, porque ele é um instituto, né? Verdade, então, não a tela do computador, né? É o Instituto Tela. Então, por isso que você fica no Tela, que é a piada que todo mundo faz aí, né? Mas o conteúdo é raiz, né? E não na tela. Boa. Né? Então, o Tela é um instituto criado para promover empreendedorismo cristão. E essa promoção é baseada na percepção de que nós, no Brasil, estamos num momento ótimo de levantar uma nova geração de empreendedores dentro das igrejas e tomando conta no mercado. O Brasil é o segundo maior país cristão do mundo. Uau! E ele está atrás dos Estados Unidos, que já é um grande empreendedorismo lá. Então nós temos que aprender como é que eles fizeram há 150 anos atrás para transformar um país agrícola que era menor que o Brasil, né? Eu sempre falo isso aí, o Brasil de Dom Pedro II era maior que os Estados Unidos de Abraham Lincoln. Uau, impressionante isso, hein, Paulo? A gente conhece muito Abraham Lincoln, mas às vezes não põe em perspectiva o que era 1860, né? Os Estados Unidos, que é mais novo que o Brasil, né? Para valer mesmo, quase 150 anos mais novo que o Brasil,
E o que fez com que os Estados Unidos, então, despontasse significativamente? Foi a Guerra Civil Americana. Então, a Guerra Civil Americana, onde justamente o Abraham Lincoln morreu assassinado, mas que ganhou, foi quando acabou com a escravidão. Então, o sul-americano, que era o que sustentava a economia baseada na agricultura, que também era o caso brasileiro, perdeu para o Nordeste americano, que é a industrialização. Então começa um processo de industrialização forte nos Estados Unidos, que em 50 anos colocou os Estados Unidos como uma das primeiras nações do mundo e, sei lá, 70 anos depois, pós-Primeira Guerra Mundial, ele já é a número 1, por conta do seu tamanho, por conta da sua força econômica, tanto na agricultura, que ele nunca perdeu, ainda é o maior produtor agrícola do mundo, e na indústria e comércio. Então, nós estamos hoje capacitados como país a fazer a mesma coisa. Agora, para isso, qual que é a ferramenta? Para os Estados Unidos, lá de 1860, foi a industrialização, né? A reforma industrial, que a Inglaterra já era a grande campeã mundial nisso aí, bateu nos Estados Unidos, então, estradas de ferro, indústria siderúrgica, e depois eletricidade, tudo aquilo que é a indústria indo para a automobilística, tal, que levantou as corporações americanas. Hoje a pedra de toque é tecnologia. Então o que faz uma nação crescer e ganhar em termos de economia é a sua capacidade de prestação de serviços. O setor terciário hoje, que é de serviços, é o grande propulsor de qualquer economia. No Brasil já é mais de 70%. E sendo o serviço um produto tecnológico. Então, você pensar num banco, é um serviço. Sim. Tecnologia. Toda a indústria de entretenimento é um serviço. Tecnologia. Comunicação, tecnologia. Então, se você for bom em tecnologia, você vai ter a chance de estar no estado da arte do que paga melhor no mundo hoje. Então, TELA é um acrônimo, como você falou, que começa com tecnologia, que é uma alavanca de crescimento. Se você se tornar capaz tecnologicamente de algo, você vai ter uma empresa que é vitoriosa em termos financeiros, como antes só seria possível se você fosse um latifundiário, que era a agricultura, a grande fonte de riqueza do homem, né? Voltando para a história das civilizações, né? O homem começa como um coletador, caçador. E é um nômade, portanto. E não tem riqueza agregada aí, ele é um sobrevivente. Ele ia atrás das árvores que estavam prontas para dar comida e atrás da caça onde ela estava. Aí, de repente, ele se fixa e torna-se um agricultor. E aí começam as cidades. E nós estamos falando aí de 4.000 a.C., que é quando as civilizações começam a ter força. Né? As polis, as cidades em torno de rios, porque tinha agricultura. Então, na Mesopotâmia, todos os sumérios, babilônicos, caldeus, eles floresceram ali porque eles tinham a agricultura. Aliás, Mesopotâmia, quer dizer Mesopótamos, né? Entre rios. Então, o Tigre e o Eufrates fertilizavam ali aquela terra. E o Egito, com o Nilo, que, como diz lá o Champollion, o Egito é uma dádiva do Nilo. É um rio no meio do deserto, que inunda, porque as cabeceiras do Nilo estão no meio da África, onde chove, ele inunda as margens e fertiliza, e então o rio ao longo do Nilo, o Egito se torna uma potência. Então a agricultura, e isso vem desde essa época que eu falei aí, 4.000 a.C., até o século XVI, XVII. Dinheiro era agricultura, o dono da terra era o grande nobre, é o latifundiário. Aí vem a indústria, com a Revolução Industrial, que é 1777. James Watt inventa a máquina a vapor, 1777, que é chamada de Revolução 1.0. E isso muda a maneira de ganhar dinheiro. Dá para falar um monte aí, mas eu vou parar aqui, senão vai virar o assunto, né? A tecnologia enriquecendo, ela tem 1.0 foi a máquina a vapor, 4.0, como nós estamos hoje, é a digital. Sim. Então, hoje, com a revolução digital, você pode, no home office, fazer uma empresa multinacional. Você pode começar um negócio que não pensa apenas na sua localidade, no seu bairro, mas pensa no mercado global, que é o que um israelense faz quando tem uma ideia de startup. Ele pensa no mercado global. É o que um chinês faz. 75% do PIB da China é exportação. Então, ele está pensando em produtos que ele vai vender para o mundo todo. É o que o indiano faz. E veja, o Brasil, que é grande e uma potência na linha desses aí, ele pensa local.
Então ele não ter aproveitado essa oportunidade que faz toda a diferença pensar global, né? É. Aliás, com a IA que nasce global, tá aí um mega motor para repensar esse olhar, né? Outra oportunidade, a IA pode se transformar na 5.0. Ela nasceu na 4.0, que é digital, mas de repente ela é tão forte Sim, que ela pode se muitos transformar. autores aí, né, os de Big Techs e tal, tem dito isso, né, que é a nova revolução, sem É a dúvida. nova revolução. Então, tecnologia alavanca. Empreendedorismo é uma visão de negócio, que eu acabei de dizer, que nós temos que ter. É enxergar o mundo do ponto de vista empreendedor. E aí, então, pensar que o seu mercado é o mundo e não o seu quarteirão. Não vai vender limonada na esquina para ganhar um dinheirinho. Não vai abrir uma padaria, um cabeleireiro, uma mecânica. Nada contra isso aí. Aliás, pode ser global também, né? Sim. Você pode pensar uma rede. E hoje, uma farmácia, que era uma coisa tipicamente local, hoje é um negócio que só subsiste se for global. Se for uma rede nacional. Um supermercado, uma loja, eles ganham escala, em volume. Ganham escala quando se tornam globais. Então, essa é uma oportunidade. Então, tecnologia e empreendedorismo. Isso gera uma liderança. Então, o cristão brasileiro, ele não precisa esperar o Brasil inteiro ser cristão para que o país seja liderado por cristãos. Se a nossa igreja investir em educação e educar uma nova geração que tenha a mínima competência, o mínimo compromisso com a excelência técnica, não estou nem falando de visão, cosmovisão cristã, que é uma coisa muito importante. Sim. Mas se ela estiver capacitada tecnologicamente, por decurso de prazo, naturalmente ela vai se tornar líder. Porque em terra de cego quem tem um olho é rei. Então nós temos uma oportunidade de criar uma geração empreendedora e líder, que vai ocupar cargos de gerência, de diretoria e de donos de empresas. E aí então, com a riqueza que isso vai gerar, com a prosperidade que isso traz, Poder de influência. fazer a ação social e a ação missionária que transforma o mundo. Os Estados Unidos fez isso, gerou milionários, bilionários, que investiram em missões. Foi assim que nós somos evangelizados a partir de 1870, justamente. Primeiros missionários americanos vêm para cá, quando Dom Pedro permitiu, e criaram as multinacionais que dominaram o mundo. Então, valores de livre mercado, liberdade econômica, democracia e cristianismo, que é o que nós defendemos também. Misturando um pouquinho, o Mackenzie é um bom exemplo de ação, né, nesse sentido aí, né? Comenta um pouquinho, por gentileza. O John Mackenzie é um excelente exemplo de tudo que eu estou falando, porque o John Mackenzie, que pouca gente conhece, todo mundo sabe o nome Mackenzie, todo mundo conhece a universidade, todo mundo sabe que é presbiteriano, mas ninguém sabe quem foi o Mackenzie. Nem os presbiterianos sabem de vez. Já perguntei para vários lá. Talvez nem o pessoal da universidade saiba, né? Eu já perguntei para a reitoria lá, uma vez eu tive uma reunião com o Magnífico lá, e estavam todos os conselheiros, falei, vocês conhecem a história do Mackenzie? E alguns fizeram uma cara de paisagem ali para não passar vergonha. Então, serviço de utilidade pública acadêmica aqui, né? Por quê? Porque o Mackenzie não foi professor, não foi missionário, nunca veio ao Brasil. E o que é incrível, né? Então, Mas é o poder da visão, né, Paulo? É disso que a gente fala no Tela, né? O poder da visão do Mackenzie. E fez o quê? Então, o John Mackenzie era um advogado americano. Olha aí. Que nessa época aí de 1860 a 1870 conheceu o Brasil, porque o Dom Pedro II foi justamente lá visitar os Estados Unidos e inclusive encontrou com Abraham Lincoln, encontrou com Graham Bell, teve lá uma exposição, aquela Expos que já começava, tem uma Expo lá que foi em São Luís, se não me engano, em que as novas inovações tecnológicas estavam lá, e ele viu o telégrafo, o rádio, a estrada de ferro. Então, o Dom Pedro fez uma sensação lá, porque o Dom Pedro é uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito aberta. Tanto é que ele era a favor da libertação dos escravos. Aliás, ele caiu por causa disso, né? Quem estuda história brasileira sabe que a República veio porque os senhores de fazenda estavam insatisfeitos com a libertação dos escravos. Então, ele fez uma sensação nos Estados Unidos. E aí, uma história comprida aí, mas o Dom Pedro II... amigo de um médico dentista chamado Robert Calley, que era escocês, ele, através de um tratado de comércio com os Estados Unidos e com a Inglaterra,
ele permitiu que igrejas evangélicas fossem plantadas no Brasil. Até então era proibido não ser católico no Brasil. Religião e Estado estavam misturadas. Então um evangélico não teria nem certidão de nascimento, porque a Igreja Católica dava o certificado de batismo, não teria condições de trabalho, não podia nem morrer, porque não tinha cemitério para não católico. Então foi um marco, efetivamente, né? Isso até o Cabreira, que é o nosso vice-presidente, ele mostra lá aquele... Sim. Eu tenho um slide lá também. Verdade. Do Tratado de Comércio, em que ele está falando dos comércios e está lá dizendo que os cidadãos ingleses, americanos, teriam a liberdade de religião, podendo se reunir e congregar e fundar igrejas no Brasil. Então, isso abriu o evangelho, o lado evangélico para as grandes denominações, batista, presbiteriana, metodista, congregacional, foram as primeiras que vieram para o Brasil. Ou seja, a introdução dessas igrejas históricas se deu através de um pacto do comércio. Liberdade ligada a negócios. Exatamente. Né? Olha que interessante. Né? Exatamente. E aí o Mackenzie aproveita essa abertura. Aí o Mackenzie recebe um report falando Brasil, país do futuro, Brasil, país que agora pode ser evangelizado, temos que ocupar aquele espaço. E ele faz uma pergunta, ele fala, Brasil, país do futuro, tem estrada de ferro no Brasil? Porque estava vivendo ali no... Era a grande integração americana, era a construção da estrada de ferro. Então, um país que quisesse ser o país líder tinha que ter comunicação. Que naquele momento a estrada de ferro, hoje é a internet. Sim. Então, telecomunicação e comunicação. E a resposta foi não tem. Então ele disse, bom, então Deus falou com ele lá, não sei agora como é que é essa história, mas ele tomou uma decisão de fazer a doação em testamento dele da herança para o Brasil, para a abertura de uma escola de engenharia que formasse engenheiros para construir ferrovias. Então, o Mackenzie nasce a partir do prédio 1, que está até hoje lá, doado pelo John Mackenzie, para ser uma escola de engenharia no Brasil, que é a segunda universidade privada do país, é a primeira privada, a segunda universidade do país, e é a mais antiga, né? E o predinho está lá. Então, forte. Tem uma foto muito legal daquela região toda ali. Quem conhece São Paulo sabe que a Consolação, aquela região de Higienópolis, hoje é um paliteiro de prédio ali, mas a Dona Veridiana, que é o nome de rua hoje, vendeu para o Instituto Presbiteriano Mackenzie aquela gleba toda de terra e construiu o prédio. Tem lá o prédio, pasto, um carro de boi passando e a rua de terra Maria Antônia, aquelas ruas lá, de terra, não era nada. Então, é a visão de alguém que olha o que poderia ser. E hoje impulsiona a segunda maior universidade privada do país. Então... Muito bom. Então, a gente sempre diz aqui a importância de ter uma visão calibrada, ou uma cosmovisão alinhada, né, ao que Deus quer fazer no nosso tempo, e você é um instrumento que ele quer e deseja usar. É uma questão de atitude, né? Então, e liderança também tem a ver com atitude. Mas a gente falava sobre a inteligência artificial, né? A gente citou aqui como possivelmente, eu, Paulo, acredito que seja a indústria 5.0, sem dúvida nenhuma. E a gente tem um cristão que está liderando isso no mundo, que é uma referência no mundo, que é o Elijah Lowe. Acertei? Acertou. Comenta um pouquinho, né? Talvez, assim como o Mackenzie, né? As pessoas não conheçam, mas ele está fazendo um barulho gigante, né? Está fazendo a diferença, não só no país dele, nos Estados Unidos, mas eu vou deixar você contar essa história, porque você já virou amigo dele, é mais próximo e sabe da história em detalhes aí. Ela é muito importante para que você consiga entender, né, do que nós de fato estamos falando, a profundidade do que a IA, né, alinhada a uma visão calibrada, como eu costumo dizer aqui, pode gerar no nosso tempo. Então, o Elijah Lowe, esse nome Elijah é o nome Elias em inglês, né? Os ingleses são muito chatos para nome bíblico. Então, Zefaniah, sabe o que é Zefaniah? Não. Sofonias. Os caras são muito ruins para falar nome hebraico, viu? É verdade. E eles traduzem de uma maneira que, inclusive, o próprio hebraico é longe. O hebraico é muito mais próximo da maneira como o português fala, sofonias, né? Do que, por exemplo, Isaac. Isaac é
Yitzhak, em hebraico, né? Em hebraico, Yitzhak. Em inglês é Isaac. Então eles botam um ai aí onde não tem, né? E Elias é Elia Low, ele é um malaio da Malásia, ele é de tecnologia, ele ajudou o governo malaio na estruturação da parte de web, e ele migrou para os Estados Unidos, está lá há muito tempo, também foi um advisor até da Casa Branca nesse projeto de tecnologia, é um expert em inteligência artificial, e escreveu um livro que já se tornou um best-seller aí, porque ele, confesso, foi o primeiro livro de inteligência artificial que eu achei assim, que explicou e endereçou o problema do ponto de vista cristão. Que se você quiser, navegando na inteligência artificial com fé. Então, navegando na inteligência artificial com fé, já tem em português, e obviamente ele escreveu em inglês, e foi aí que nós conhecemos Elia, para entender como que inteligência artificial vem transformando a sociedade. Ele conta a história de como que inteligência artificial começou restrita, né, que é uma coisa do Siri, por exemplo, é uma inteligência artificial, né? Se pensar bem, qualquer desses comunicadores tipo Siri, né? Assistentes assistente. De voz e tal. Ele entende o que está falando, ele tem uma capacidade de processamento em cima do seu histórico, então ele responde e reage àquilo que você está fazendo. Eu sou engenheiro civil de formação e físico. Eu lembro quando eu estava estudando física na USP, a tese de doutorado de um cara dos Estados Unidos, lembro, isso estou falando, eu sou velho o suficiente para viver numa época que não tinha microcomputador. Uau! Então eu fiz a faculdade toda com um computador de grande porte. E eles estavam desenvolvendo ali, pela primeira vez, uma linguagem que conversasse e entendesse o que estava falando e reagisse à sua conversa. Então tinha um joguinho que chamava Dungeon, que até ficou famoso, e era totalmente escrito. Então imagina uma tela de fósforo verde em que você entrava, ele descrevia uma paisagem e você tomava uma ação. Você falava, estou numa floresta, no alto de uma árvore, tem uma casa, ela é assim, assim, assado, você vai lá, aproxime-se da casa e entre. Aí ele dizia, a casa está fechada. Aí... Você acredita que isso daí talvez tenha sido um esboço ali, um draft da IA, talvez? Foi onde começou, porque ali era Bom, esqueci a sigla agora. Esses joguinhos que interagem. RPG? RPG. RPG, Role Playing Game. Isso. Então você vai... É role porque você vai jogando e ele vai mudando as circunstâncias. Então ele vai tentando entender o que está falando. É um machine learning inicial que evoluiu com capacidade de computação e tudo mais para a máquina entender o que está falando e reagir àquilo que você já falou. Então ela grava a sua história, ela não está simplesmente repetindo uma rotina. Então isso já tem aí até chegar num ponto que todo mundo agora conhece, que é o ChatGPT, que é a generativa. Que é um outro momento completamente novo e explosivo, né? Ela deixa de ser restrita. Sim. Então ela não está falando de como dirigir um carro autoassistido, como responder perguntas de uma URA, como ser um assistente de alguma coisa, que é bem específico, para pensar tudo. Você faz qualquer coisa, qualquer pergunta de qualquer negócio, e ela vai responder. Então é uma inteligência equivalente a uma criança, um adolescente, com a capacidade de processamento de toda a internet. Mas uma diferença é que ela evolui, né, nesse comparativo de idade do adolescente, ela já se torna adulta, né? Por conta da capacidade de juntar os dados e... Então essa é uma pergunta interessante aí, porque na verdade uma coisa é ter a resposta. Imagina uma criança, vamos dar um exemplo diferente aqui, ó. Um cachorro. Os cachorros mais inteligentes, as raças mais inteligentes, dizem que o Poodle Toy é o segundo mais inteligente. Eu lembro que eu tive um aí, ele é realmente inteligente. Ele tem uma capacidade de memorizar mais de 100 palavras. Então você fala, ele sabe o que está falando. Ele responde aquele comando específico. E responde, ele identifica. Então ele é equiparável a uma criança de 4 anos na capacidade de comunicação. Sem querer chamar o teu filho de 4 anos de poodle, mas uma criança, ela não entende tudo. Sim. Você fala, ela não entende, mas ela vai aprendendo, ela vai absorvendo, e ela vai fazendo essas conexões.
Então, agora uma criança ela não só não entende, como ela não tem conhecimento. O banco de dados dela é vazio. Agora, imagine uma criança que tem um banco de dados do mundo inteiro, que tem toda a internet lá. Que é a IA. Então, a capacidade de indexação de dados, ela tem total. O que ela não tem é a capacidade de conexão. Então, intuir coisas, fazer análises, fazer correlações, ela tem a equivalente a uma criança, a inteligência artificial de hoje. Ela não é um super adulto ainda. Ela está crescendo nisso. Mas eu digo que à medida que você vai fazendo perguntas para ela, e eu acho que esse talvez seja a chave, né? Porque você disse que ela está repleta do banco de dados do mundo inteiro. Mas hoje, com a generativa, é o prompt, né? Ou o tipo de pergunta que vai gerar a resposta. Isso. E aí que está o grande X da questão para o cristão se envolver com isso, concorda, Paulo? Porque historicamente, né, a igreja se furta de várias coisas, né, das artes, de uma série de coisas, mas para fazer uma história longa ou curta, tem sempre essa questão do novo, isso daí não é de Deus, isso aí vai acabar com o mundo, etc. Tal, e deixa de participar disso e liderar, como você falou aí, que é o nosso papel, para poder ter um protagonismo dentro desse contexto para fazer perguntas certas, para liderar a IA, porque senão ela vai levar para um outro viés, possivelmente ideológico. Então, aí tem duas coisas. A primeira delas, todo mundo tem que se preparar. E quem chegar primeiro vai ter mais vantagens competitivas de mercado, é saber que a inteligência artificial chegou para ocupar um espaço de um profissional. Então, ela é muito mais rápida para fazer trabalhos braçais, braçais intelectuais, né? Por exemplo, traduzir um livro. Ela é muito mais rápida do que... Tem uma notícia recente que foi demitido de uma empresa 700 técnicos, porque uma IA conseguiu fazer a conta que eles faziam. Loucura, né? Então, legendar filmes. Então, você não só sabe legendar em qualquer língua, porque ela faz esse trabalho com maestria, como você pode dublar. Então, para que eu preciso de um dublador com aquela mesma voz você ouve todo mundo dublando, quando a IA consegue mimetizar a voz do próprio ator. Então, ela pega lá a Angelina Jolie, sei lá, qualquer ator que você escolhe aí, essa já tá velha, já, né? Eu acho que sim. Qual que é a nova do Oscar que vai acontecer? Emma Stone, né? Emma Stone, ok, essa eu também conheço. Eu não sou muito bom de cinema, não, mas... eu gosto bastante. A Emma Stone, o tom de voz dela, ela imita, e a Emma Stone falando em português, a Emma Stone falando em chinês, a Emma Stone... Então... E mais um sincronismo de lábio que nenhum dublador consegue, né? Isso que é mais impressionante. Então isso aí é uma coisa que a tecnologia faz e vai tornar obsoleto uma série de profissões. Um médico que é um médico de laudo de imagem. Então, ressonância, tomografia, até um raio-x. Você tem lá um cara laudando aquilo, que é um profissional especializadésimo. Agora, fazer o laudo da imagem, que é identificar aquela imagem, ver se é um tumor, se não é, se tem ou não tem. Imagina uma inteligência artificial que tem todo o banco de dados de todos os laudos ali, e inclusive o seu histórico, que ela pode comparar as suas... Ou seja, capacidade até maior do que o próprio ser humano, né? Ela é muito melhor para dar o laudo do que o médico. Não vai errar. Então, esse lado da medicina está aposentado. 40%, segundo dizem, do trabalho de advogado... Sim, outro também. segmento aí vai ser fortemente impactado. Então é para todo mundo aí. Então, o que é interessante para nós convivermos com isso? Porque é a mesma coisa que aconteceu com o James Watt. O James Watt inventou a máquina a vapor. Com aquela máquina a vapor, ele criou um tear a vapor, obviamente. Não era elétrico, mas era mecânico. Mas era o... Então, um tear a vapor substituía as mulheres que fiavam. Então, a mulher virtuosa da Bíblia... Provérbios 31. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que tosquiar a lã, fazer o fio... E na roca e no fuso, colocar lá, fazer daquele fio, num tear mecânico, tecer a tela e com a tela costurar o vestido. Todo o processo produtivo estava em cima de uma pessoa. Desde lá pegar a lã no pasto até transformar em roupa. Agora você tem uma máquina que faz isso. Com uma eficiência, com uma velocidade, com uma qualidade infinita. Então desempregou todo mundo que fazia roca e fuso.
Aqui em São Paulo, nós tínhamos, e você deve lembrar disso aí, os boia fria. Sim. Não se fala mais de boia fria. Uhum. Por quê? Porque a colheita da cana era um negócio muito técnico. A cana tem uma folha que é serrada, serrilhada, então machuca para você fazer aquilo lá. Então eles tinham que queimar a cana para então ir lá um boia fria, que era uma pessoa que trabalhava só para a colheita da cana, colher, armazenar, limpar e tal. Ao queimar, ela destrói ingredientes da terra, né, perde toda a energia do processo, e é um trabalho braçal, lento. Quando inventaram uma colheitadeira de cana, que revolução. Inclusive a Jacto aqui brasileira foi uma que participou disso também. Jorge Shimura, um grande abraço, um ótimo empresário com visão um homem aí. De Deus. O É pai dele foi um visionário. Sim. E os filhos ampliaram essa visão para uma indústria que tem quilômetros de extensão lá em Pompeia. E agora estão os netos que assumiram já a terceira geração do processo de empreendedorismo. E fazendo bastante do que a gente fala aqui do Tela, né? Falando de educação. Com tecnologia, educação, empreendedorismo, promovendo liderança e ação missionária também. Universidade da Família, para que você que talvez não conheça a família Nishimura, mas com certeza já ouviu falar da Universidade da Família. Muito São bem. eles que estão por trás. Recomendamos aí, acessa aí, dá um Google Universidade da Família. Você vai ser impactado com o conteúdo que eles geraram aí. Então, ele criou uma máquina e essa máquina desempregou um monte de gente, mas ao mesmo tempo empregou outros, porque agora você tem operadores de máquina. Então, sobe a capacidade da qualidade. Com a inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa. Primeiro, você tem que saber fazer a pergunta. Então, o usuário da inteligência artificial que souber fazer a pergunta certa vai ter a resposta mais correta. Porque, de novo, a inteligência artificial não é tão esperta quanto o ser humano para entender o que você fez de errado. Se fez a pergunta errada, vai dar uma resposta errada. Então, só isto, ser um bom usuário, já vai ser uma profissão no futuro. Agora, fazer a programação da inteligência artificial, que é o LLM. Isso. Saber programar LLM, isso vale uma nota. E um cristão vai poder fazer uma inteligência artificial que tenha uma cosmovisão, que aí é uma questão ética, filosófica. Mas muito importante. Porque a máquina do James Watt, ela substituiu o homem. Pela primeira vez, não é uma ferramenta que ajuda um homem a fazer o trabalho. É uma máquina, que é uma coisa que não existia, que substitui o homem. Agora a inteligência artificial está substituindo o pensamento humano. Uau! Muito mais profundo. Então é um negócio muito, muito além. E essa substituição vem dar origem a essas teorias conspiratórias aí da Exterminador do Futuro. Que, inclusive, Hollywood, né? Hollywood gosta de... E tem um lado aí, o próprio Elijah, ele aborda isso no livro, a superinteligência artificial. Isso é bom ou é mal? É apocalíptico, com certeza. Agora, nós temos que saber andar dentro desse processo. Então, você pode criar uma inteligência artificial que tem uma cosmovisão, um pensamento cristão. Muito interessante isso. Então, isso é uma oportunidade que nós temos ainda, e que os Estados Unidos com certeza têm, e que o Brasil pode vir a ter, de criar uma estrutura tecnológica que tem uma capacidade de responder do lado ético e do lado filosófico dentro de uma linha cristã, que é como nós pensamos. Então, você perguntar coisas como vida, morte, o valor da vida, tudo isso aí vai definir respostas também que são tecnológicas. E como é que, na sua opinião, o Elijah está liderando esse movimento, né, de IA com uma cosmovisão bíblica? Por que é importante ouvi-lo, né? Por que é importante entender? E também faço uma segunda pergunta: o que ele tem feito lá nos Estados Unidos e também na Malásia, de onde ele veio? Hoje ele está bem nos Estados Unidos, né? E ele juntou com o Joseph Matera, que também é outro amigo. Tive com ele 2 semanas atrás, estava aqui no Brasil. Estavam falando sobre isso, porque o Elijah vem para o Brasil. E nós vamos promover isso aqui como Tela, né? Boa. E a ideia sobre isso. A ideia da vinda dele é de que ele fale sobre como funciona a inteligência artificial e diga como é que você se posiciona diante dela. E aí tem um curso que pode ser dado para igrejas prepararem os seus jovens a programarem isso. Eu quero dizer que só do ponto de vista financeiro, um jovem hoje que seja programador de linguagem para
programação em computação. Se você souber programar Flutter, por exemplo, que o Flutter, que os americanos falam, que tem 2 T's aí, o Flutter é a linguagem que você programa ao mesmo tempo iOS e Android. Um programador de Flutter já nasce com R$10 mil de salário. Uau! Mega oportunidade. E um programador de LLM, quanto custa? O quanto... A demanda de mercado, né, é muito maior do que a oferta. Isso. Então, se nós tivermos essa programação feita dentro da igreja, nós vamos programar e gerar programas de inteligência artificial, assim, infinitas possibilidades. Então, o Elaia vem para tentar estruturar com as igrejas esse tipo de coisa. Criar parcerias e estruturar treinamento para que jovens cristãos sejam experientes em LLM. Ele tem uma experiência incrível também, né? Que ele fez isso lá na Malásia, na igreja. Então, o pai dele era missionário, se eu não me engano. E ele, com a visão empreendedora, ele dentro da igreja criou um projeto de empreendedorismo cristão. Acho que na época era assunto de rede, enfim, coisa ligada já à tecnologia, não à IA. Mas a partir da igreja ele treinou vários jovens. Esses jovens puderam ser empregados ou virarem empreendedores no país dele, e foi uma revolução e tanto lá. E depois, né, uma história longa que talvez ele conte na viagem dele aqui ao Brasil, né, ele foi para os Estados Unidos e hoje tem feito a diferença lá em várias áreas, né, do governo, inclusive da educação. Então ele tem feito de verdade a experiência. Então queria já aproveitar e convidar você no evento que o Tela está promovendo aqui em São Paulo no dia 22 de maio, às 19 horas. 22 de maio, às 19 horas. O auditório é um auditório ali na Domingos de Moraes, aqui em São Paulo. Você vai poder acessar o site Tela Negócios e Missões. Lá embaixo tem um chatzinho do WhatsApp, você pode pedir mais informações lá, você pode acessar pessoalmente o meu perfil EduGecil. Eu faço questão aí de te responder, e brevemente nas mídias sociais a gente vai estar distribuindo o material, né, ou o link para você fazer a inscrição. Não perca, é imprescindível que você faça parte. É um momento único, especial, né, que o Tela está promovendo aqui em São Paulo, e é aberto para todas as igrejas. Aliás, né, quanto mais denominações, né, Paulo, puder participar, este é o nosso objetivo, que é uma dos pilares do Tela, né, de justamente promover, ser uma ferramenta para a igreja brasileira. Então, não perca essa oportunidade. 22 de maio, a partir das 19 horas, você está mais do que convidado, você está convocado a ouvir esse homem de Deus, juntar o assunto de IA e como isso vai mudar o mundo em que vivemos hoje, certamente. Falando de empreendedorismo, né, porque o Elaia é certamente um expert de empreendedorismo, né? O que a gente tem feito aqui no Tela para promover essa visão de empreendedorismo, Paulo? Então, empreendedorismo é um conceito, mas também é um treinamento. Então você tem que ser inspirado por ele, né, e despertar isso dentro de você. Então, tem muita coisa que a gente faz, tem a própria teleeducação, como está na tela aqui. O Tela está na tela. Isso. Né? Que é a nossa escola de empreendedorismo cristão, que vai te dar essa inspiração. E isso o Edu pode falar bastante sobre o tema. Nós estamos preparando uma outra coisa que é um salto de inspiração, que são as viagens. Então, Tela também, ele tem várias instâncias, né? Então, nós temos a escola de empreendedorismo cristão, que você pode participar online, presencial e não presencial. Tem os núcleos do Tela, que se reúnem nas cidades, estão beirando os 20 núcleos já aí, né? 20 núcleos, é isso aí. Várias cidades. Aqui em São Paulo, você tem o interior, né? A gente já está pensando em expandir para outras regiões de São Paulo, mas tem Rio de Janeiro, Belém, enfim, Curitiba, passou de 20. Passou de 20, eu já voltei agora, já tem o núcleo de Campinas que abrir. Preciso falar com você depois. Tem que abrir em Campinas, que abrir em Alphaville. Alphaville, é isso aí. Já tem gente aqui para isso. Fortaleza, acabou de vir de Fortaleza. Fortaleza, inauguramos o núcleo de Fortaleza lá. Reafirmei o núcleo de Recife também, uma outra reunião boa. Tem João Pessoa, Natal, BH, Brasília. Olha... Só fazer uma consideração que eu acho que é muito importante, né? Esse crescimento exponencial,
E a gente não está usando IA ainda, né? Para promover o Tela. Mas brincadeiras à parte, esse crescimento exponencial é porque é uma necessidade do corpo de Cristo exatamente de pares entenderem como é que caminham junto, não é, Paulo? Então é um instituto sem fins lucrativos, é importante dizer isso. A gente não está tratando isso como um negócio, né? A gente foi enriquecido para investir nisso como um legado, como um ministério interdenominacional. Então, sinta-se muito à vontade para participar, acho que essa é uma parte importante, mas tem crescido exponencialmente justamente por conta do momento em que vivemos, do tempo em que vivemos, da necessidade que existe de usar, como o americano chama, marketplace, né? Mas aí o poder de influência que os empresários têm, os empreendedores têm, para falar do reino e levar o reino. Então, desculpa a interrupção, mas é só importante, né, quando você está falando do crescimento exponencial, alguém pode dizer, poxa, isso daí que negócio é esse, né? Então é um negócio do reino, né? É um negócio do Pai, mas para fazer a diferença no tempo em que vivemos. E ele funciona então assim, você pode se inspirar a abrir um negócio fazendo a escola de empreendedorismo. Você pode ter experiências e conexões participando de um núcleo onde pessoas que estão ali com você, iguais a você, com um negócio na mão, os mesmos problemas, vão trocar experiências e também, claro, negócios. Sim. Você tem lá fornecedores Saudável. e clientes que estão ali se encontrando. E também numa rede nacional, né? Porque Sim, isso tudo... mercado tem um só. Então, o marketplace é muito importante isso. Por enquanto, nacional, né? Quem sabe daqui um pouquinho já. E o lado global. internacional vem as viagens. Então, nós temos aqui viagens que possa abrir sua visão. Fizemos o ano passado uma viagem em Israel, as startups lá, eu tenho um bom relacionamento com o ambiente de startups em Israel, e visitamos várias startups e vários projetos que estão, inclusive, buscando parceiros no Brasil. Negócios surgiram ali. Interessante. Então, Israel agora está fechado por conta da guerra, né? Vamos voltar para lá também. E nós vamos fazer uma viagem agora, 3 de junho, de 3 a 14 de junho, para a Europa. E essa viagem é Alemanha e Suíça. São os caminhos da reforma e a inovação. E isso é muito inteligente porque você pode não saber, mas a maior razão pela qual o capitalismo deu certo e os países europeus, como Inglaterra, Alemanha, Holanda, prosperaram, gerando a prosperidade também dos Estados Unidos, eles prosperaram muito mais que os países latinos, como Espanha, Portugal, Itália, e foi por conta da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante é um marco de revolução tecnológica e de revolução do pensamento empresarial capitalista. Entender como isso aconteceu é entender o que aconteceu com a história de Lutero e de Calvino. Então nós vamos ter essa oportunidade de passar pelas cidades históricas, como Wittenberg, Worms, onde Lutero pregou lá as proposições, 95 proposições na porta da igreja, onde ele também foi julgado, e Heidelberg, que é uma cidade universitária que acolheu as ideias do Lutero, e a primeira confissão evangélica nasceu ali, né? E a terceira confissão evangélica nasceu no Rio de Janeiro, hein? Olha isso. Guanabara. Uau. Então você tem uma ideia do Brasil nessa história. Nós temos muito a ver com isso, porque o Brasil é descoberto em 1500, quando a reforma acontece em 1517. A primeira investida católica para evangelização no Brasil é com os jesuítas, em 1550, que eles chegam em Salvador, que era então a capital da cidadania, das províncias, das capitanias hereditárias aqui. E em 1554 funda-se a primeira cidade, a primeira coisa voltada para a educação, que é São Paulo. O Marco Zero de São Paulo é um colégio, é o pátio do colégio. Boa. Então começamos com uma escola, com os jesuítas pensando em catequizar, educar índios. Agora, os protestantes fazem a mesma coisa. Então, em 1557, 3 anos depois, os franceses calvinistas vêm para o Rio de Janeiro. Por isso que tem a Confissão da Guanabara, que é uma confissão protestante. Então, entender a história do Lutero, entender a história do Calvino e como isso transformou a sociedade europeia. Então, nós vamos estar em Genebra,
lá tem os caminhos da reforma, você vai ver que Genebra foi o primeiro hospital para quem não era nobreza e clero. Escola, educação de massa. O Calvino falava uma igreja, uma escola. E o resultado que isso criou em inovação, crescimento e o desdobramento disso da prosperidade que veio, como o Max Weber bem fala, é uma prosperidade sem culpa, porque o católico tinha aquela culpa de enriquecer, ser pecado, e o protestante não tem esse problema. Então, entender esses processos mentais que nos aprisionam, porque nós temos uma mentalidade católica muitas vezes. A famosa crença limitante, né? A gente fala bastante aqui sobre isso. Crença limitante. Então você vai ter essa oportunidade de, em loco, enxergar isso. E além de todo esse banho histórico, entender a inovação do momento lá. Então, nós vamos estar visitando as universidades em Berlim, Stuttgart, Munique, o Centro de Desenvolvimento da BMW, e Lausanne também, Lausanne e Genebra, que são cidades de desenvolvimento física, coisas de ponta de lança de tecnologia. Então, é uma viagem para não perder, um grupo de cristãos, mentorias sendo feitas ali. Eu vou estar acompanhando esse pessoal nessa viagem. O Matheus Magno. Matheus Magno, que é o CEO da Sambatec, e que também está em ponta com inteligência artificial, também vai estar acompanhando e mentoreando. Então, vão ter palestras de brasileiros que estão lá colocados e a relação com o que nós vamos estar enxergando lá, né, na localidade. Muito bom, ou seja, além, né, de uma super vitamina de inspiração, né, de modelagem, né, o mercado fala bastante sobre modelagem, certamente deve ter muita oportunidade de network também ali na Europa. Então, é uma oportunidade tanto, você não pode perder. Então, falando de oportunidade ainda, eu queria pedir para o Mr. H, só para a gente fechar esse E do tela, para você falar sobre L e A, né, a parte final. Mr. H, põe para mim o primeiro QR Code. Eu quero compartilhar com você 2 QR Codes. O primeiro fala sobre o lançamento de novas turmas da Escola de Empreendedorismo que o Paulo citou aqui. E, Paulo, a Escola de Empreendedorismo é para o jovem que está saindo da faculdade, não sabe o que fazer, ou possivelmente está pensando em um concurso público, ou eventualmente aonde ele vai se empregar. Nós queremos incentivá-los a olhar para o empreendedorismo, não é verdade? E um outro viés também, né, com tanta oportunidade como você citou com o IA, se você está num negócio e não está prosperando, quem sabe seja uma oportunidade para você pivotar, um termo usado nas startups, né? Então, eu digo isso porque eu pessoalmente já ouvi uns 2 testemunhos de pessoas que estavam em outros negócios, assistiram e se sentiram ali desafiados a levar a empresa para um outro patamar. Você consegue para a gente aí, Mr. H, o primeiro QR Code? Põe na tela aí, por gentileza. Já está na tela. Então, esse QR Code é você apontando o seu celular, ou se você tiver no celular, né, você dá um print e depois vai acessar a nossa página de conteúdo, onde você vai saber um pouco mais detalhes sobre este curso super acessível, 497, você pode parcelar isso. Então, conteúdo riquíssimo, valioso, são verdadeiras masterclass, né? Quem tá lá, Paulo? Você deu uma masterclass lá, quem mais que o pessoal vai encontrar? Eu falo sobre finanças, tem o Antônio Cabreira que vai falar sobre agronegócio. Boa. Ele é o nosso vice-presidente e é o líder do grupo Cabreira, que é um dos maiores. O Cabreira foi o mais jovem ministro da Agricultura do Brasil. Super autoridade aí no assunto, né? Nós temos uma aula de e-commerce que passa com o Estélio Tolda, que foi um cofundador do Mercado Livre. Ou seja, gente high level. Entende do assunto. Tem o Antônio Torres, que é o fundador da Forte Leve. Tem gente que fala sobre educação mesmo, a parte de crescimento na área de startups, né? Sim. Então são pessoas especializadas em como desenvolver uma startup. Tem a parte teológica, que é com uma visão cristã em cima disso. Tem a parte social, quer dizer, a nossa responsabilidade social com o resultado disso. Então, são pessoas de várias frentes e backgrounds cristãos que são professores aí da nossa Escola de Empreendedorismo. Muito bem, para poder te empoderar, fazendo trocadilho da palavra e usar uma expressão da moda, poder ativar você no conhecimento com a cosmovisão calibrada aí. E eu queria pedir então para o Mr. H colocar o segundo QR Code. Isso é novidade, viu, Paulo? Isso
só a gente não teve na primeira turma. A gente falou a importância, né, de gerar uma visão para os jovens, né? Então, o convite é para você que eventualmente é pastor, está nos assistindo, mas sobretudo você que é empresário. O Senhor tem te abençoado, os teus celeiros estão cheios, né? E o que você vai fazer com isso, Paulo? Né? Então a gente está dando uma oportunidade aí para você abençoar vidas. Então, nessa segunda temporada, nós estamos criando a possibilidade de você comprar, por exemplo, 10 vouchers e poder investir em jovens da sua igreja, ou da sua comunidade, ou mesmo da sua família. Então, uma oportunidade de ouro, não é verdade? Para não só você acessar esse conteúdo transformador, mas também poder transbordar na vida de outros. Isso é como diria um amigo meu pentecostal, é Deus purinho, né, Paulo? No voucher de 10. Então não perca mesmo essa oportunidade. Entre no QR Code, entre no site, faça parte desse movimento, dessa revolução. Nós estamos querendo, de fato, mudar a história desse país através de um posicionamento cristão aqui e falando de empreendedorismo, liderança. Que tipo de exemplo você poderia, Paulo, dar para a gente aqui de liderança e de ação missionária para a gente fechar o acrônimo tela aqui? Então isso é muito importante aí, entender a gente tem que chegar no A, porque o A é que muda o mundo, né? Então, a tecnologia empodera, da capacidade de você prosperar. O empreendedorismo te dá uma visão estratégica de como é que você pode se posicionar como negócio e criar essa transformação. Agora, você tem que liderar um processo e tem que ter ação, que é uma ação social e missionária, que é o resultado do seu cristianismo. Então, nós entendemos que a liderança é um papel cristão. A Bíblia fala que nós somos cabeça e não cauda. Sim. Um monte de gente usa esse versículo para dizer que ele tem que ganhar como CEO e não como faxineiro. Então, não tem nada a ver. O ser cabeça é ter a responsabilidade de antever e de modelar o que vai acontecer no futuro. Então, quando nós educamos o nosso jovem, ele se torna um líder. Um líder influencia. O Brasil hoje tem pelo menos 25% de evangélicos. Se você tiver 25% de ativistas políticos numa universidade, ela já é totalmente transformada. Sem dúvida, sem dúvida. Muito menos de um quarto consegue liderar a maioria. Aliás, ficar no Pareto, 20% já resolve o problema dos 80%. Né? Exatamente, boa. Então, boa lembrança, Pareto. É incrível que nós tenhamos 25% de evangélicos e não temos um país que é transformado. Por quê? Porque essa nossa liderança evangélica, ela não é transformadora. Então, o Tela tem que criar líderes que estejam em posições chaves de empresas, negócios e influenciando com os seus valores cristãos na sociedade. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. É uma influência de valores. E essa liderança e esses valores, eles se transformam em ação. Ação social, ação missionária. Não é dever do Estado cuidar da assistência social. É dever do indivíduo, do cidadão. O Estado tem que proporcionar condições para que nós façamos isso. Não é dever do Estado gerenciar empresas, porque ele gerencia muito mal. Então, se a riqueza for ser gerenciada pelo Estado, nós estamos perdidos. Nós temos que restaurar um Estado que cumpre o papel de fomentar, sustentar, dar infraestrutura para que a livre iniciativa gere, cresça. Agora, se esse líder ele não tem uma visão social cristã, não é a empresa que tem que dar comida para o pobre. Mas eu não posso ver um irmão passar fome e deixar assim. Eu tenho 2 capas, tenho que dar uma para quem não tem. Então, se a minha capacidade de gerar capas aumenta, a minha capacidade de doação de capas vai aumentar também. Sem dúvida. Então, é isso que o A de ação está colocando. Ação em projetos sociais. Ação em projetos missionários. Nós somos fruto, como país, da ação missionária de empreendedores cristãos americanos e ingleses. Nós podemos hoje influenciar países africanos e asiáticos no crescimento do evangelho nesses lugares. Então, é uma visão de ação missionária. Já tem vários projetos, né, que estão, o Tela encampa. Aliás, o Tela patrocina também e apoia o Last Call, né? Recomendo você assistir o Last Call, lastcall.org, aí você pode olhar também, .br.
que é uma ação, última chamada, que é congregar ações que estão acontecendo no Brasil para o mundo. Gente evangelizando o sertão, gente evangelizando a África, gente ocupando lugar na área de educação, gente ocupando todas as áreas de influência da sociedade. Então, você tem uma visão de como isso pode acontecer através da ação missionária criada a partir dos valores e do dinheiro que a tecnologia e o empreendedorismo geram. Muito bem, um ótimo exemplo. Reforço aí que você acesse Last Call. Incrível, eu tive a oportunidade de participar, então também foi uma experiência maravilhosa. Paulo, chegamos ao final aqui. Eu sempre termino, ou quase sempre termino, os episódios fazendo uma pergunta para o entrevistado do dia sobre um sonho. Qual hoje é o sonho do Paulo Oliveira, CPF? O meu sonho está muito vinculado com aquilo que eu estou gastando mais tempo hoje, que é a Bolsa OTC. A Bolsa OTC é uma bolsa de tokenização de ativos digitais. Eu não vou ter tempo de explicar isso aqui, mas o sonho é de criar um ambiente de crédito para que uma empresa brasileira consiga ter acesso a um dinheiro barato para crescimento. Então, nós sonhamos, isso envolve o Banco Central, todo o mercado financeiro. Hoje mesmo tem uma reunião chave nesse assunto aí, com o andar de cima aí do mercado financeiro, para entender a oportunidade no Brasil de fomentar 20 milhões de empresas. Uau! Nós temos 20 milhões de empresas no Brasil. 18 milhões delas são MEI. Então, são indivíduos que têm um negócio. Sim. Mas já é um CNPJ. Sim, mas várias famílias, geralmente, à volta de um MEI também, né? E 2 milhões são empresas pequenas, médias e grandes que precisam de um oxigênio para crescer. O meu sonho é que o Brasil seja esse país cristão, com um mercado cristão, com uma ética de valores cristãos, influenciando o mundo nesses tempos do fim. Muito bem, e eu compartilho contigo desse sonho. Estamos juntos, né, nessa caminhada aí. Prazer poder servir ao nosso Deus nesse desejo de fazer a diferença na nossa nação, Paulo, porque sucesso é muito mais do que ter lucro financeiro. É sobre impactar vidas e servir a Deus. A igreja está passando por uma revolução. Cada vez mais países vão dizer não para missionários que queiram um visto para ir pregar o evangelho, mas vão dizer sim para pessoas que estão indo lá fomentar e criar oportunidades de negócio e trabalho locais. Isto é nova maneira de evangelizar. Prosperidade e riqueza é uma bênção, mas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para fazer o nome do Senhor conhecido, enriquecer a muitos e transformar vidas. Esse é o alvo final de Deus nos ensinar a mordomia. O reino de Deus é movido por missões de pessoas que Deus abençoou e que me motivou a dar. Coloque uma parte no investimento no mercado financeiro, mas também outras parcelas no social, geração de renda e de emprego. O Instituto Tela quer desenvolver em você empreendedorismo em prol do reino de Deus. Quando você faz isso, você é que vai ganhar. Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service.